Olá, boas-vindas a você que está com a gente aqui. Está começando agora o primeiro bloco do Marketing Day 2024, o evento, um dos eventos mais aguardados do ano. Vou começar me apresentando. Eu sou a Lívia, atuo como gerente de marketing da RD Station, focada no canal de programas de parcerias. E vou fazer a minha autodescrição. Estou usando uma camiseta preta de manga curta, meu cabelo está preso, dividido ao meio, e estou aqui com um fundo azul. Ao meu lado tem um quadro também, uma tela azul. Então vamos começar, né, o nosso evento com tudo, trazendo para vocês um bloco muito especial, muito aguardado por quem gosta de marketing, que é o tema Ações de Marketing e Vendas Guiadas por Dados. Tudo o que um profissional, né, os profissionais de marketing gostam e precisam ficar antenadas. No Marketing Day do ano passado, a última edição, em 2023, nós falamos muito sobre o poder dos dados no marketing e nada melhor do que revisitar esse tema. Ele não poderia ficar fora dessa edição também. Então, para bater esse papo comigo desse assunto que é essencial para as estratégias de marketing, eu tenho dois convidados incríveis que, junto comigo, a gente promete bater um papo interessante para que você saia desse papo aqui com muitos insights para colocar em prática aí na sua empresa. Então, eu estou com a Diana Rodrigues e com o Lucas Dantas. Vou pedir para eles começarem se apresentando, começando por você, Diana. A gente está muito feliz de tê-los aqui com a gente hoje. Muito obrigada, eu estou muito feliz também, agradeço muito o convite. Então, meu nome é Diana Rodrigues, eu sou diretora de marketing da TOTUS. Eu sou uma mulher branca de 44 anos, eu tenho um cabelo preto na altura das orelhas. Eu estou no meu escritório, então é um fundo branco e tem muitos quadros e livros no ambiente. E você, Lucas? Prazer, eu sou o Lucas, é um agradecimento imenso que eu trago aqui por estar participando desse evento, uma RD que é indissociável da trajetória dos profissionais de marketing aqui no Brasil. Eu lidero o time de marketing e vendas no InHire, um time de aquisição, como chamamos internamente. Sou um homem negro, de cabelo preto, cacheado, estou usando uma camisa rosa e tenho 35 anos. Muito obrigada pela apresentação. Tenho certeza que com vocês dois aqui a gente vai bater um papo muito interessante. Então, já vou direto para a primeira pergunta, né? Para iniciar a nossa discussão sobre o papel dos dados no direcionamento das ações de marketing e vendas, afinal, essas áreas elas andam juntinhas, é fundamental considerar a integração das áreas. Então, eu quero saber de vocês o seguinte: como que, na visão de vocês, como que as lideranças de marketing e vendas podem colaborar efetivamente para definir objetivos alinhados e estratégias baseadas em dados que impulsione o crescimento de receita das companhias? E aí podemos começar ouvindo você, Lucas, se você quiser puxar à frente aí, trazer a sua visão sobre esse ponto que é tão interessante de integração dessas duas áreas e como que essas duas áreas caminham juntas com objetivos e estratégias alinhadas, baseadas em dados. Lívia, essa é uma excelente pergunta, até considerando que, infelizmente, ainda é muito comum que as áreas achem que têm que estar separadas e até disputem, né, o resultado. Então, eu usaria a expressão que você usou, que elas caminham juntas. E elas precisam caminhar juntas, e para que isso aconteça, tudo começa com o entendimento dos times de marketing e vendas de que a geração de receita e o crescimento dela ela é fruto do trabalho conjunto das duas áreas. Então, as lideranças e quem trabalha nos times de marketing e venda, primeiro precisam entender isso profundamente e acreditar nisso. Que a geração de receita e o crescimento dela, além de precisarmos ter um produto bom, o sucesso do cliente, precisamos que esses times trabalhem juntos e o sucesso das iniciativas é o sucesso compartilhado. Uma vez que esse entendimento acontece, eu acho que elas precisam definir qual é o sucesso das iniciativas de geração de receita, semestralmente, trimestralmente, mensalmente juntas, né? Apertar as mãos, entendendo quais são os indicadores e quais são as metas que elas vão perseguir, quais são os indicadores que vão mostrar que elas estão chegando nessas metas, né? E como esse resultado tem vindo. Tá?
conjuntamente mais uma vez. Então, se elas acreditam que o resultado ele é compartilhado, elas passam a pensar, ok, quais são as metas que vamos perseguir, quais são os indicadores que nos mostram que estamos chegando lá, para quem queremos vender, quais são os dados que vamos utilizar para entender para quem estamos vendendo, em quais canais, em que tempo, o que é sucesso dessas iniciativas. Tá? Então, uma vez que esse entendimento existe, eles definem, apertam as mãos, as lideranças e os seus colaboradores também, sobre como levar essas estratégias ao mercado e mensurar os seus resultados. Eu acho que eles precisam ter todos os sensores instalados, todos os indicadores ali trazendo as evidências do que tem funcionado, né? E a partir da análise desses resultados, eles vão começar a pensar quais são as táticas que melhor estão funcionando, para quais segmentos de mercado, resolvendo quais dores, por que as pessoas têm vindo e confiado no nosso produto e na nossa empresa, e conjuntamente irem traçando estratégias similares e outras também inovadoras para ampliar essa geração de receita, né? Mas tudo começa com essa primeira palavra, que é o alinhamento e o entendimento de que é um resultado conjunto, tá bem? Muito interessante esse teu ponto, né, Lucas? Tem bastante a ver com consciência de que estamos, né, que os times eles caminham juntos para o mesmo destino, né? Seguindo essa analogia de caminho. E aí gostaria de ouvir, Diana, como que você complementa aqui desse ponto que o Lucas trouxe, né? Ele falou de consciência, de cultura, de internalizar nos times. O que você acrescentaria aqui em termos práticos, né? E também por conta da tua vivência na TOTUS, que agregaria aqui nessa conversa? A pergunta se marketing e vendas devem andar de mão dada ou não, eu acho que é uma pergunta que todo profissional de marketing já ouviu ou sofre com isso, né? Porque a gente sabe que o Brasil, enfim, eu sempre falo que o Brasil é um país continental, a gente tem empresas em todos os níveis e estágios, áreas de marketing em todos os níveis e estágios. Então, para cada empresa, às vezes esse estágio de relação entre o marketing e venda, ou ele já está construído, ou ele precisa ser construído, né? Mas o fato é, ele precisa ser construído, né? Não existe um efetivo resultado para a companhia se os times de marketing e de vendas não entenderem que eles são uma coisa só, independente de estrutura organizacional. Eu acho isso muito importante. A gente não tem que olhar para uma estrutura organizacional, a gente tem que olhar para o resultado que a gente quer para aquela marca e para aquela companhia, né? No caso da TOTUS, existe uma proximidade muito grande, muito genuína dos times de marketing e dos times de venda. A gente trabalha diariamente junto, olhando as metas de venda, o que a gente precisa acelerar, o que funcionou, o que não funcionou. A gente tem reportes recorrentes, mensais, agendas formais de entendimento desse resultado, mas a gente faz esse acompanhamento quase que diário. Eu não consigo ver um dos dias da minha agenda em que eu não tenha feito reunião com algum time comercial. E quando eu falo algum time comercial, porque no caso da TOTUS, como ela é uma empresa de presença territorial muito grande, a gente tem unidades comerciais espalhadas pelo Brasil e pela América Latina. Para cada região, a gente tem uma realidade diferente também de venda, um time comercial localizado, que tem suas características que também precisam ser respeitados. Então, não adianta a gente não ter essa proximidade e achar que existe uma receita que vai funcionar para todo mundo. Não vai funcionar para todo mundo. E a gente só vai saber isso se, de fato, a gente entender cada um a dor do outro. Acho que tem uma expressão, Ótimo Lívia, ponto. que, perdoa se eu te Claro. interrompi, mas tem uma expressão muito legal que a Diana trouxe, que é a agenda, né? Acho que essa parte da agenda positiva dos dois times, conjuntamente, idealmente, ou pelo menos mais costumeiramente liderado, encabeçado pelas lideranças, ela precisa acontecer. Tá? Então, até no InHire, eu mencionei que eu lidero o time de aquisição, porque nem dividimos mais entre marketing e vendas, ainda somos pequenos e conseguimos fazer isso. Mas é o time de aquisição inteiro com agenda positiva, recorrente, em que o comercial traz todos os insights, estão na frente, a linha de frente, a ponta de lança. É quem sente, ele conversa com o cliente o tempo todo, enquanto o marketing também traz os seus insights. E esses times, já no começo, na partida, no nosso caso, conseguem crescer juntos, né? Então, acho que essa Só agenda positiva a qual a Diana fez alusão, é, ela é fundamental. Eu queria só fazer um complemento de um exemplo, por exemplo, na própria TOTUS, a TOTUS, a área comercial, tem uma reunião mensal recorrente, que a gente chama de AR Meeting, existe há muitos anos, que é todos os meses, a vice-presidência se junta, conexão presencial 100% da força de venda. Há muitos anos, há mais de 10 anos, quem faz a agenda comercial do AR Meeting é o marketing.
né? Existe uma Legal. relação de confiança profunda. E a agenda que a gente faz para a Remit é uma agenda de vendas e de produtos. A gente propõe a agenda, valida junto e ajuda nessa reunião de alinhamento comercial. Muito interessante, pessoal. Obrigada pelos insights e trazendo um pouco, complementando, né, aqui com a visão da nossa, né, da minha experiência. Isso que vocês estão falando, né, de agenda positiva, a gente falou, né, anteriormente sobre a consciência, estabelecer essa cultura, né, de entendimento dos dois lados, estamos indo para o mesmo caminho, temos o mesmo objetivo. E aí os rituais, eles nos apoiam, né? Então a Diana trouxe um exemplo, né, do R-Meeting, e a gente tem aqui na RD outros rituais em diferentes camadas. Então, a gente tem agendas semanais, você falou, né, Diana, que não tem uma semana, né, não tem uma semana que passa que você não está em contato com o time comercial, aqui acontece o mesmo, né? A gente olha para os dados, né, que é o que a gente está falando aqui, como marketing e vendas, nas diferentes camadas. E aí os dados, eles nos dão um direcionamento, obviamente, muito forte, onde a gente se baseia, né, para a evolução das estratégias. Mas eu queria trazer um ritual que a gente faz aqui e que, na minha visão, ele é interessante porque ele complementa a visão dos dados. Por exemplo, o time de marketing escutar as calls do time de vendas para aprimorar as suas estratégias. Então, a gente tem os dados e tem as visões qualitativas também que nos permitem fazer um blend aí dos dois mundos para a evolução das estratégias, assim como o time comercial nos apoia e sabe de como a gente vem evoluindo em cada canal. E daí, conectando aqui, falando de canais de comunicação, eu vou partir para a segunda pergunta, que é considerando a diversidade de canais de comunicação disponíveis que a gente tem atualmente, né, que vem crescendo cada vez mais e a gente vem descobrindo novas formas de relacionar com os nossos clientes ou com os potenciais clientes. Eu quero saber duas coisas de vocês, né, a contribuição de vocês dois. Primeiro é como olhar para os dados pode ajudar a equilibrar a utilização desses canais para alcançar as metas de marketing e de vendas de forma eficaz. E depois, quais são as melhores práticas que vocês têm para colaborar, para integrar esses diferentes canais e garantir, de fato, uma abordagem que maximiza o impacto das campanhas nos resultados. Eu até trouxe esse exemplo, né, que a gente olha, o time comercial, ele tem entendimento dos canais de marketing, os canais que mais convertem, porque a gente olha, né, do início ao fim. Mas aí queria ouvir de vocês sobre esses dois pontos. Estou super curiosa para aprender com vocês dois também. Vou começar essa então, tá? Quando a gente olha para o negócio para o marketing, né? Vamos falar, nós profissionais de marketing, se a gente pudesse, a gente teria todo o dinheiro do mundo, porque não falta criatividade e a gente gostaria de usar todos os canais ao mesmo tempo e potencializar ao máximo possível a nossa estratégia de comunicação. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, então a gente tem que fazer escolhas e usar da melhor maneira os canais que a gente tem disponível, né? Se a gente não entende de fato a necessidade do time comercial e a característica principalmente do cliente com que a gente está falando, a região com que a gente está falando, a gente provavelmente vai fazer uma escolha de canal que não seja tão efetiva. É muito comum também que o profissional de marketing, às vezes, ele queira usar tudo. E nem tudo funciona igual para todo mundo e para todas as regiões. Isso é básico. Então, uma coisa que a gente faz na TOTUS, a gente faz um acompanhamento de geração de oportunidade em uma grande matriz em que a gente olha região, tipo de cliente, a persona com quem a gente está conversando. Então, as necessidades e os hábitos de consumo por um canal de um profissional de TI é completamente diferente de um profissional de RH, é diferente de um profissional de marketing, é diferente de um gestor financeiro. Quando a gente olha as características de consumo dessas pessoas por região, é diferente em São Paulo e é diferente no Mato Grosso. Ou você consegue montar uma grande matriz e consegue ter escuta daquela região, daquela necessidade, ou provavelmente você vai fazer um investimento que não funciona. Mesmo quando você olha até uma atividade simples, vou dar um exemplo aqui, eventos, né? Eventos é um canal importante de geração de demanda, né? O olho no olho, ele é importante.
Dependendo da região, ele vai funcionar melhor em um dia da semana, em um horário presencial, online, um café da manhã, um almoço, um evento grande, um evento. Cada um tem um tipo de retorno. Então, não existe mais falar que o marketing não tem por trás uma lógica e uma matemática e um resultado. Ele tem, né? Tem aí uma ciência por trás. Tem o que a gente pode acompanhar. Você tem que ter isso muito bem pontuado para que você faça boas escolhas e escolhas que te deem resultado. Exatamente porque o recurso também é escasso, né? Então não dá para considerar que tudo é igual e que você vai colocar todo mundo em uma mesma prateleira e vai funcionar. Não vai. Exatamente como a Excelente. Diana falou, né? Lucas, exatamente, eu ia pedir para você trazer o seu ponto de vista. A Diana ilustrou super bem a necessidade de usar os dados e no final falou sobre os recursos serem escassos, né? Então, sempre que um analista ou algum coordenador, alguém do time pergunta, será que deveríamos investir em determinado canal? A resposta padrão é, se eu não tenho dados, evidências e achados, eu não sei. Então, para que possamos decidir se devemos fazer eventos, investir na nova rede social, aumentar os recursos e investimentos em mídia paga num canal X, num posicionamento Y. Primeiro precisamos, né, eu e a pessoa que está à frente do canal, o time inteiro, na verdade, entender o nosso público está lá, quais deles, né, quais segmentos estão lá. Lá eles tomam decisão em quanto tempo, quanto custa chegar nessas pessoas e quanto custa conduzi-las, né, ou facilitar as conversões e microconversões que vão acontecendo ao longo do caminho até elas concretizarem uma compra, fecharem um contrato, fazerem um cross-sell, um upsell. Então, no fim das contas, quando destacamos que é importante ter os dados em mãos, é porque queremos parar de tatear no escuro. E dados aqui são os dados que o comercial traz o tempo inteiro, dados qualitativos, os times de produto também trazem o tempo todo. É muito comum que pensemos que dados são só aquelas coisas que vemos nos painéis de forma automática. Esses são incríveis, né? Os produtos da RD trazem muito isso. Mas também são dados muito importantes, tão importantes quanto aqueles que são trazidos de forma qualitativa. Então, quais são os insights que o comercial tem trazido, que os times de Customer Success, sucesso do cliente e suporte têm trazido? São com eles em mãos que eu vou conseguir entender, né? Aí eu consigo, de posse disso, e também todas as pessoas que trabalham no marketing e vendas também, responder com mais propriedade, ou pelo menos com menos risco e menos incerteza, a pergunta: será que eu deveria investir em determinada tática, falando com essas pessoas e gastando isso daqui? Vamos olhar para os números e, no fim das contas, reduzir o risco. Nós trabalhamos com marketing, não há certezas aqui, né? É aquele misto, é como a Diana falou, é uma disciplina que tem muita matemática, agora é arte e ciência ao mesmo tempo. Mas tem muita ciência também. Então vamos fazer uso da ciência, capturar o máximo de informações que temos, com a significância que é possível. Às vezes você tem às vezes você tem um sample, né, uma amostra de 50 clientes, às vezes são só 5, a sua aposta ela vai ser um pouco mais arriscada, mas você vai testar. Então, vamos levantar esses números para que consigamos traçar uma hipótese um pouco mais robusta e reduzindo assim o risco da iniciativa que vamos testar, né? No fim das contas, vamos acendendo algumas luzes. Acho que é isso que os dados fazem, né? Então, quanto mais dados você tem, você acende o abajur, acende uma luz indireta e, idealmente, conseguimos ver o campo com mais clareza e reduzir o risco de apostar em um evento numa região X, num canal Y, num dia tal, como a Diana falou, num horário tal, com foco em um segmento tal. Então, vamos iluminando um pouco mais assim o campo e reduzindo os riscos de posse desses dois dados, que eu gosto sempre de destacar, o quantitativo e o qualitativo, né? Muito interessante a visão de vocês dois e, né, a gente tinha essa pergunta, né, as melhores práticas, então, assim, tô vendo um resumo que tem um mix de segmentação aprofundada, né, a análise também desses dados, para que você falou, né, de não ficar no escuro e acho que aqui passa muito pelo entendimento, né, os dados, eles são um meio, né, eles não são o fim do que precisa, não é o fim, né? É um meio para a gente agir, né? Então a gente deve se aprofundar no entendimento deles, convergindo nas duas áreas que a gente falou, né? De marketing e de vendas, para que a gente consiga de fato maximizar o impacto das campanhas, né? De marketing, mas assim, a eficiência para vendas, né?
É muito interessante os dois pontos de vistas que vocês trouxeram e eles super se complementam. E ainda para a pergunta, para a terceira pergunta aqui da nossa rodada e caminhando para o finalzinho, eu quero saber rapidinho quais são as principais oportunidades e desafios que vocês enxergam hoje para essas lideranças dessas duas áreas, né, de marketing e de vendas, que estão inseridas nesse contexto que todo mundo está vivendo, recheado de tendências, né? Nós estamos inseridos num ambiente onde tudo muda e muda muito rápido, né? E às vezes muda de um dia para o outro. E aí tem um componente agora que está na cabecinha aqui, tanto de marketing e de vendas, que é o caso da inteligência artificial. Então, como que as empresas de diferentes segmentos, e a gente sabe, né, cada uma tem a sua particularidade, né? Como a Diana falou muito bem sobre isso ali quando ela mencionou as regiões, como que pode maximizar o uso dessas tendências para de fato impulsionar o crescimento e o sucesso desses times? Diana, se você quiser começar puxando, te agradeço. Posso começar. Tem uma coisa que eu também gosto sempre de alertar, que tudo que é muito extremo me assusta, né. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir para os extremos, né. E eu vou sempre bater na mesma tecla quando eu falo em Brasil, país continental. A TOTVS é uma empresa que trabalha com empresas B2B, né. As empresas no Brasil têm estágios muito diferentes, né. A gente tem pequenas, médias e grandes empresas, empresas já digitalizadas, bem digitalizadas, empresas ainda no começo desse processo de digitalização. Tem um processo muito educativo para algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar de inteligência artificial, tem empresas que já estão num estágio em que elas já conseguem colocar em uso e em prática algumas soluções que já tenham inteligência artificial. Algumas empresas ainda estão num estágio muito inicial, que não adianta ela querer adotar uma solução de inteligência artificial se ainda falta algum básico, um início dessa jornada de transformação digital. Então, a gente, como marketing, tem que entender que a gente tem um papel importante também educativo. Então, desde entender essa tendência, simplificar a linguagem dessa tendência, para que todos possam entender. Então, acho que o estágio um vamos ver se colocar todo mundo na mesma página, pelo menos para as pessoas entenderem do que estamos falando quando a gente fala de tendência. E eu acho que uma empresa, por exemplo, no caso da TOTVS, que é uma empresa de tecnologia, é parte do nosso papel. A gente tem que entender o que é a tendência, e conseguir repassar isso para o cliente de uma maneira educativa e, inclusive, instruí-lo, o que precisa para você dar o próximo passo. Eu não vou fazer você já entrar nesse passo se você não está preparado, vai ser irresponsável da minha parte, né. Eu tenho que, de fato, te orientar e te educar nesse processo. Então, o que a gente sempre procura fazer a gente está sempre de olho nessas tendências. Muitas vezes, obviamente, quando elas acabam estourando, a gente já está com um processo até meio avançado de entendimento dela, para conseguir traduzir isso para o cliente, principalmente no momento e no estágio certo. Não adianta eu querer passar isso para o cliente no momento que talvez ele não esteja preocupado com isso. Então, eu acho que o marketing ele tem um papel muito importante para não se esquecer, é importante o processo e a aproximação com o time de vendas. Obviamente que o objetivo final que a gente quer é vender, mas a gente também precisa vender com responsabilidade. É preciso essa consciência e esse processo educativo também para depois você conseguir manter o cliente, né? Quando a gente faz um consumo por impulso, isso você pode olhar mesmo na sua PF. Quando você compra algo por impulso, nossa, eu comprei aquilo que eu queria por impulso, depois você vê que você nem usou, porque foi impulso que você comprou, né? Um investimento de tecnologia que é muito mais caro, que demanda muito mais entendimento, ele não pode ser por impulso. E aí é o nosso papel ter esse processo educativo, né. Então o marketing e o comercial têm uma função muito importante de entender, repassar com responsabilidade e ser um grande consultor desse cliente. Muito bom, Diana, exatamente, né? Não faz parte do nosso papel entender e aí desmistificar e ir passando para frente, né? Adorei esse ponto que você trouxe do marketing ter esse papel de educar, enfim. E aí, Lucas, você quer complementar aqui com o teu ponto em relação ao que a gente estava discutindo aqui, aos pontos que a Diana trouxe?
Acho que a Jana está coberta de razão quando destaca que o marketing ele é muito responsável por educar os clientes e também muitas vezes internamente. E eu alertaria os times, né, ou pelo menos tentaria sensibilizar os times e lideranças de marketing sobre a necessidade de sermos equilibrados e ponderados na hora de pensar se deveríamos ou não, na hora de decidir se deveríamos ou não usar determinada tendência do momento nas nossas estratégias. Acho que é um sintoma do momento contemporâneo, do momento em que vivemos, que sempre temos aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, aquele medo de não entrar naquela nova onda, e isso acomete também os profissionais de marketing, talvez até um pouco mais do que os demais. E aí a pergunta para, poxa, será que eu deveria usar a inteligência artificial nos nossos argumentos de marketing, ou mesmo na construção das nossas táticas e estratégias? Olha, você precisa ter uma análise ponderada, assim, primeiro, faz sentido, né? Tem a ver com o seu produto, é autêntico ao seu produto, a sua proposta de valor, falar algo sobre inteligência artificial, ou dentro da operação utilizar ferramentas de inteligência artificial, ou você está talvez sendo um pouco carregado pelo desespero, ou porque está olhando para o colega do lado, ou que estão postando em redes sociais, você não sabe o que está por trás de um post de rede social, de pessoas dizendo que conseguiram resultados exorbitantes. Então, no fim das contas, eu diria que é necessário ser ponderado, né? Vamos pensar se faz sentido para o nosso produto, para o nosso mercado, para o nosso cliente. O nosso time tem capacidade operacional de testar isso primeiro, fazer um experimento e ver como esse argumento funciona, como essa ferramenta funciona. Se a resposta for sim para a maioria das coisas, então experimentemos, né? Vamos ver se isso vai ter algum impacto em receita. Tem algum outro KPI que vem antes de receita, né? Então, no B2B, nem sempre o marketing consegue ver a receita no curto prazo, em 15 dias, 30 dias. Aí você vai usar algum dado que precede a receita em si, mas vamos traçar algum experimento especificamente para ver se aquilo funcionou. Mas primeiro vamos tentar dar sim na maioria das coisas, né? Tem a ver com o nosso produto, tem a ver com o nosso público, tem a ver com a nossa operação, tem a ver com a nossa empresa. Temos capacidade operacional de fazer. E se você passar tempo suficiente no mercado, você vai ver que de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, sempre tem uma onda nova. E se você esperar um pouco e for paciente, aí o que realmente entrega valor vai sendo absorvido pelas empresas e vai ficando, né? Alguns anos atrás falamos de Web3, blockchain. Quais dessas coisas estão aqui conosco? Eu pessoalmente gosto muito de acho que não, é evidente que tem mil usos, mas também vamos olhar para tudo com parcimônia e ponderação. Acho que talvez essa seja a expressão que eu mais traria, assim, olhar de uma maneira equilibrada. E ótimo ponto isso que você está trazendo, né, Lucas? Assim como a Diana trouxe, né? A gente ter esse cuidado, né? Essa atenção sobre as tendências, né? E não agir no modo de desespero. Contudo, a inteligência artificial, né, faz parte, ela está aí, está evoluindo. Então, acho que essa visão de entendimento sobre os dados, né, que é o nosso papo aqui, o que a gente está falando junto com a consciência da cultura dos times, são elementos que fortalecem o uso, né, da inteligência artificial para impulsionar o crescimento das companhias no geral, né? Se a base ela não está tão sólida, a inteligência artificial talvez ela não cumpra o seu papel, né, no potencial que ela teria, mas ainda assim é um recurso cada vez mais forte, né, dentro das estratégias e a gente pode se utilizar, né, se empoderar dela para fortalecer aquilo que, por exemplo, né, as companhias, as estratégias já fazem bem ou muitas vezes resolver alguma dor, algum problema que foi identificado, né? A questão é a gente utilizar sem saber para quê, por quê, né, sem ter clareza. Gente, o papo aqui foi excelente. A gente está se encaminhando para o final. Quero agradecer, foi incrível poder participar com vocês. Aprendi com vocês, tenho certeza que a nossa audiência também. Então, super obrigada por compartilharem todos esses insights, essas dicas. E aí, a minha dica final aqui é a seguinte: não pode faltar. Para você que está assistindo a gente, acesse o link do chat ou o nosso QR Code que está aparecendo na tela em algum lugar aqui para garantir a sua demonstração personalizada com o time da RD Station. Os nossos especialistas vão tirar as suas dúvidas e mostrar quais são as melhores estratégias para o seu segmento.
né? A Diana falou sobre entender, né, sobre o segmento, então nossos especialistas estão aqui para apoiar, então não perca essa chance de receber as orientações, bater um papo de como converter mais leads e gerar mais vendas, que a gente falou muito sobre isso aqui, tá combinado? Então acesse a página agora aqui no chat ou pelo QR Code para não perder essa oportunidade. Agradeço demais a companhia de vocês, então vamos voltar agora com o pessoal diretamente dos estúdios. Até mais!